Graça e paz, família Shekinah, e vocês que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero dizer que eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações, para que nesse momento do qual o país e o mundo se encontram em crise, vocês possam tão somente ser levantados por dentro e entender que nós estamos em Cristo e em Cristo somos mais que vencedores. Aguarde essa palavra para o seu coração. Amém. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, unge-me, toca-me, oh, abraça-me,
E quando eu planejo, mostras que és bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que és bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao nosso respeito, e ao meu respeito, eu sei que só tens pensamento de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar seu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar seu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Perfeito e agradável para mim. Para mim. Amados, vamos ler a palavra de Deus que Deus preparou para os nossos corações nesse dia, nesse momento, para os nossos corações. Abram a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12, depois vamos pular para o 14 ao 16. Que a palavra de Deus nos diz: E apareceu o Senhor a Salomão de noite e lhe disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém, queridos? É a palavra de Deus para o meu e o seu coração. Queridos, quando nós nos deparamos, a esse texto aqui de 2 Crônicas 7, nós podemos ver, queridos, que o contexto do capítulo 7, versículo 1, fala, amado, sobre a dedicação do templo e a resposta de Deus à oração de Salomão. A palavra de Deus nos diz que Salomão dedica o templo ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu quero trazer para vocês, queridos, que após ele dedicar esse templo, orando a Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus deu-lhe a resposta da oração de Salomão. E a palavra de Deus nos diz que o fogo do céu caiu e consumiu o holocausto e as vítimas, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém? Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês que a glória do Senhor desceu e encheu a casa. Eu quero chamar a atenção de vocês a esta palavra nesse momento. Esse momento do qual estamos precisando de uma palavra para que venha levantar-nos, amados, por dentro. E eu quero dizer para vocês que essa palavra vai fazer a diferença na sua vida se você tomar posse para a sua vida nesse momento que você se encontra. A palavra de Deus nos diz que Deus responde à oração de Salomão. E a palavra de Deus nos diz que Deus enviou fogo do céu e consumiu o sacrifício e o holocausto. Amados, eu quero dizer para vocês nesse momento que Deus tem resposta das suas orações. Deus tem resposta para a oração do povo dele diante da situação da qual o Brasil e o mundo se encontram. Deus tem a resposta da sua oração. Basta tão somente nós crermos, queridos, que Deus está no controle de todas as coisas e a resposta virá diante da minha e da sua oração, segundo a nossa fé. A palavra de Deus nos fala, queridos, que Salomão, ele estava em uma dispensação inferior. A dispensação que Salomão estava, queridos, era uma dispensação inferior da qual nós estamos. A dispensação da qual ele estava, a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus, queridos, vinha sobre algumas classes de pessoas nessa época. E essa classe de pessoas, amados, era reis, sacerdotes e profetas. Salomão, queridos, era um rei e o Espírito de Deus vinha sobre ele, estava sobre ele. E a palavra de Deus nos diz que Salomão clamou a Deus, dedicando o templo ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus respondeu a sua oração. Aleluia! Hoje, amados, estamos em uma dispensação superior.
a dispensação da graça, a dispensação da igreja, onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje, amados, somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Estamos em uma dispensação superior da de Salomão, onde Salomão, querido, estava numa dispensação que o Espírito estava sobre, mas hoje o Espírito está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você. O apóstolo Paulo, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele declara: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, queridos, precisamos entender que hoje nós estamos com o Espírito habitando dentro de nós. O poder de Deus habita dentro de você. Por isso que eu e vocês, queridos, temos que confiarmos na providência de Deus nas nossas vidas e o que Ele pode fazer, queridos, na vida de outras pessoas, no nosso país e no mundo. Esse, amados, é o tempo, o momento que os filhos de Deus proclamarão decretos de Deus, da sua palavra, e Deus vai responder com fogo e vai consumir todo o mal. Esse é o tempo, esse é o momento, queridos, onde o Brasil e o mundo se encontram em crise. E eu e vocês que estamos em Cristo, é o momento que nós temos, amados, que proclamar decretos para a falência, queridos, desse coronavírus, para a falência de todo o mal no Brasil e no mundo. Essa autoridade já foi delegada a nós como igreja. Por isso, queridos, que nós temos que tomar posse dessa palavra e entender que a dispensação que nós estamos, amados, o poder de Deus habita dentro de nós. Nós precisamos saber, amados, usar essa autoridade para que haja a manifestação de Deus no momento do qual eu e vocês proclamarmos a palavra. A palavra de Deus, queridos, no versículo 12. No versículo 12, me chama bem a atenção que o Senhor apareceu para Salomão de noite e disse-lhe: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. A palavra de Deus nos diz que Deus ouviu a oração de Salomão e escolheu para ele aquele lugar, a casa para sacrifício. Eu pude, queridos, observar que no versículo 16 podemos fazer uma correlação desses dois versículos, onde o versículo 16 parte A diz: porque agora escolhi e santifico esta casa. Esses dois versículos, amados, têm algumas palavras que me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês nesse momento o que me chama a atenção, para que eu e vocês possamos tomar posse dessa palavra poderosa para os nossos corações. Quando Deus aparece para Salomão, ele diz que escolheu para ele aquele lugar. No versículo 16 ele também diz que porque agora tenho escolhido e santificado esta casa. Quando eu começo a refletir, queridos, na escolha de Deus aqui,
para esse templo, para que a presença dele pudesse estar, a palavra de Deus me chama muito a atenção, que ele escolheu essa casa para sacrifício, e trazendo para a minha vida, trazendo para as suas vidas, fazendo a aplicação desse texto para as nossas vidas, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A palavra de Deus nos diz que foi o Senhor quem nos escolheu. Ele nos escolheu, a mim e a você. Queridos, aproximadamente no meio, queridos, de 7 bilhões de habitantes, você e eu fomos escolhidos nessa geração para fazermos a diferença. E a palavra de Deus nos fala também, ainda no versículo 16, parte a outra palavra: santificado esta casa. Quando eu comecei a observar que Deus santificou aquela casa para sacrifício para Ele, o próprio Senhor Jesus, queridos, na oração sacerdotal de João 17:17, ele pede ao Pai ali: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus, queridos, nos pediu para que o Pai nos santificasse. Eu e vocês somos santificados nele, amados. Ele nos santificou. Salomão, amados, apresentou ali, dedicou aquela casa de oração para Deus. Hoje, queridos, eu e vocês somos o templo do qual a presença de Deus na época de Salomão habitava. Hoje ele habita dentro de mim e dentro de você. Esse templo, queridos, que ele santificou para morar. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Precisamos, queridos, sabermos usufruirmos esse poder de Deus que habita dentro de nós, através da terceira pessoa da Trindade, queridos, que é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é aquele que está comigo e com você em todos os momentos. Queridos, o que nos leva, amados, a Deus ouvir as nossas orações? Quando é que Deus ouve as nossas orações? Eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto de Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração contrito e humilhado não desprezará, ó Deus. O que nos leva, queridos, ao Deus que criou todas as coisas, ao ouvir a minha e a sua oração, é nós termos um coração contrito, um coração quebrantado, humilde diante dele. E quando nós nos deparamos, queridos, ao versículo 15, eu quero pular para o versículo 15 de 2 Crônica 7, que ele declara: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Amados, a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. No lugar, queridos, que Deus estava falando aqui, era o templo que foi dedicado a Deus por Salomão. Mas eu quero trazer para vocês neste momento
que o templo, queridos, da qual hoje é dedicado para Deus, somos nós, eu e você. E eu pergunto para vocês nesse momento, o que nós temos oferecido de melhor para Deus? Salomão ofereceu o templo, aquela casa de sacrifício para Deus. E o que nós estamos oferecendo, queridos, para Deus, para que Ele possa estar atentos às nossas orações, às nossas petições nesse momento. Qual tem sido a minha dedicação, queridos, e a sua dedicação para esse Deus Todo-Poderoso? Salomão ofereceu, dedicou ali a casa. Hoje a casa, queridos, onde nós carregamos a glória de Deus, se chama nós. Somos nós que carregamos a glória de Deus. Onde quer que estejamos, levamos a glória de Deus. E a palavra de Deus, queridos, nos chama bem a atenção no versículo 14 de 2 Crônica 7,14, onde ele diz: se o meu povo, quem é o povo de Deus, amados? Somos nós, queridos, a igreja do Senhor, aqueles que cremos nele, aqueles que depositamos toda a confiança em Deus. Somos nós que somos o povo de Deus. E ele diz que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Eu quero agora tratar com vocês, queridos, 4 pontos fundamentais aqui para a minha vida e para a sua vida, para que o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas, venha responder às nossas orações. E o primeiro ponto é que ele diz: se humilhar. Pastor Aécio, o que Deus está querendo dizer em se humilhar aqui? Ele está querendo dizer, queridos, que eu e vocês temos que reconhecermos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Temos que reconhecermos que dependemos dele para todas as coisas e sem ele nada podemos fazer. Todas as dificuldades, todas as adversidades e problemas só podemos vencer, queridos, com ele nas nossas vidas. Por isso temos que reconhecermos ele, amados, que pode todas as coisas na minha vida e na sua vida. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Temos que reconhecermos, queridos, que precisamos de Deus, dependemos de Deus para todas as coisas. Esse se humilhar é nos tornarmos humildes e reconhecermos, queridos, que dependemos dele para todas as coisas. Estamos vivos, amados, porque dependemos dele. O ar que respiramos, queridos, é dele. Tudo é dele. Por isso temos que tão somente, amados, estarmos nele para vencermos todas as coisas. Por isso que temos que nos humilharmos, reconhecendo a soberania dele, o poder dele sobre todas as coisas. E ele ainda continua no segundo ponto, queridos, que eu quero tratar com você também nesse momento. Ele diz: ora. Se eu e vocês orarmos a Deus, se eu e vocês clamarmos a Deus, queridos, ele vai nos ouvir. Pastor Aécio, o que é orar? O que é que Deus quer falar comigo e com vocês sobre essa oração? Ele quer, queridos, que nós tenhamos comunhão com ele. Ele quer que nós venhamos ter diálogo com ele através da oração. Que nós venhamos tão somente, amados, estarmos, amados, no centro da vontade dele, no momento de oração, conversar com ele.
abrir os nossos corações para que Ele possa, amados, responder a minha e a sua oração. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, queridos, que ele diz: buscar a minha face. Aleluia! Buscar a minha face. O que é que nós precisamos, amados irmãos, para vencermos os obstáculos, para vencermos as dificuldades da presença de Deus? É a presença de Deus que é suficiente na minha vida e na sua vida para que possamos, amados, vencer os dias maus. Por isso que ele diz aqui: buscar a minha face. Estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, ter tempo suficiente para estar na presença de Deus. É isso que ele quer, queridos, para a minha vida e para a sua vida, que eu e vocês venhamos buscar estar em sua presença. E o quarto ponto, amados, que ele ainda continua falando para mim e para você: e se afastar dos seus maus caminhos. Olha, queridos, o que ele diz: e se afastar dos seus maus caminhos. Ele está falando, queridos, que eu e vocês temos que abandonar, queridos, tudo que não agrada a Ele, abandonar todo o caminho que não agrada a Ele. E quando nós fizermos isso, a palavra de Deus diz que dos céus Ele ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Preste bem atenção, queridos, que Deus está condicionando aqui para mim e para vocês, nessa dispensação, na dispensação da graça, da qual nós temos, amados, o nosso Paráclito, o nosso ajudador, o Espírito Santo, para que eu e vocês venhamos nos humilhar perante a potente mão dele, reconhecendo que dependemos dele para todas as coisas. Que eu e vocês temos que ter uma vida consagrada de oração, de busca na presença de Deus, e buscar a sua face, estar em sua presença e nos afastar, queridos, dos maus caminhos, para que ele possa ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Amados, está condicionado a mim e a você estarmos nessa posição para que o nosso Deus possa responder às nossas orações. E ainda ele continua dizendo, amados, no versículo 16: escolhi, aleluia, e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Sabe onde é, queridos, que ele vai estar? O templo, queridos, que o nome dele estará para sempre dentro de mim e dentro de você. É em nós, queridos, nós que somos hoje o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus aqui na terra, que ele vai estar em mim e em você. E ele continua dizendo ainda, queridos, aqui, olha: meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Os olhos de Deus e o coração de Deus sempre, queridos, estará em nós, no templo, queridos, do Espírito Santo, no templo de Deus. Hoje nós somos esse templo. Você
é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele quer responder, queridos, a minha e as suas orações. Mas eu quero dizer para vocês que está condicionado a eu e a vocês, amados, estarmos no centro da vontade de Deus, agradando o coração de Deus, com o coração, queridos, quebrantado, um coração contrito, um coração humilde. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não desprezará. Em outras palavras, queridos, Ele não vai deixar de responder a minha e a sua oração por causa do nosso coração contrito, quebrantado, humilde perante esse Deus Todo-Poderoso. Queridos, que nós, nesse momento, queridos, do qual o país e o mundo se encontram nessa crise, nós que estamos em Cristo, queridos, que somos templo do Espírito Santo de Deus, temos, amados, essa autoridade, o poder de Deus dentro de nós para proclamar, queridos, um decreto, uma palavra declarando que o coronavírus seja paralisado no Brasil e no mundo e que as vidas sejam curadas e restauradas. Eu quero dizer que esse momento, queridos, Deus conta comigo e conta com você para que nós possamos usar dessa autoridade, desse poder, queridos, que nós temos, que está dentro de nós, e que nós possamos proclamar, queridos, a palavra de Deus, para que todo o mal seja, queridos, paralisado, todo o mal, queridos, venha bater de retirada no nome de Jesus. É você, somos nós, queridos, agora que precisamos fazer a nossa parte, porque Jesus já fez tudo por mim e por você. Que você, queridos, nesse momento, tome posse dessa palavra e tenha atitude de fé, abrindo a sua boca, proclamando a palavra para a falência dessa crise, para a falência desse coronavírus no Brasil e no mundo. Essa é a palavra de Deus, queridos, que Deus ministrou ao meu coração para vocês nesse momento difícil do qual o país e o mundo se encontram. Eu quero dizer que eu e vocês estamos, amados, naquele que pode todas as coisas, no esconderijo do Altíssimo. Tome posse dessa palavra de esperança e de fé. E nesse momento eu quero fazer uma oração com você, crendo na providência de Deus, queridos, nessa situação, no nosso país e no mundo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, Pai, como igreja, como templo e morada do Espírito Santo do Senhor, o Senhor Deus que habita em nós, nós queremos, Senhor, te pedir nesse momento, no nome de Jesus, Pai, entra com providência nessa situação, Pai, no Brasil e no mundo, e dá vitória, Pai, ao teu povo, dá vitória à tua igreja que clama, Pai, a um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e habita dentro de nós. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, por essa palavra, no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando suas vidas, no nome de Jesus. Amém.